Vamos seguir aqui adiante. Vamos para o momento de dízimos e ofertas. Quem se alegra? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ver a partir do verso 5. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quantos amam o Senhor aqui? A Bíblia fala claramente que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração. Fala também da nossa alma, que é o nosso intelecto, e fala da nossa força, que é a nossa carne, o nosso corpo físico, né? Quando a Bíblia diz amar de todo o coração, é mesmo amar com todo o nosso ser, é amar inteiramente, integralmente o Senhor. E uma coisa me chama a atenção nesse texto para falar sobre dízimos e ofertas. É que quando nós olhamos isso, nós percebemos que é necessário, cada um de nós, irmãos, como crentes, amarmos ao Senhor com tudo o que nós somos, com tudo o que nós temos, de todo o nosso coração. Isso significa que não há nada que seja mais importante, mais precioso, mais interessante para o crente do que demonstrar o amor que tem ao Senhor. Não há nada que seja mais precioso nas nossas vidas do que o nosso próprio Deus. Afinal de contas, Ele nos amou primeiro. E aí a nossa atitude não é somente de amor, mas é também de gratidão ser expressa. Quando a gente fala sobre ofertar e sobre dizimar ao Senhor, sabemos que dízimo é um princípio bíblico. E que quando fazemos isso, estamos fazendo em cumprimento aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas também sabemos que quando ofertamos, estamos demonstrando a nossa gratidão a Deus. Reconhecendo que Ele nos presenteou primeiro. Quando você quer abençoar alguém aqui na terra, quando você quer presentear alguém aqui na terra, o que você faz? Você desembolsa algum valor para ou comprar um presente ou para entregar uma oferta para essa pessoa como um presente. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo como uma demonstração de quê? De amor àquela pessoa. É uma demonstração de cuidado àquela pessoa. E quando alguém te presenteia primeiro, você faz isso também com uma atitude de gratidão, porque ela também lembrou de você num outro momento, não é assim? Então, da mesma maneira que nós expressamos amor às pessoas aqui na terra, nós precisamos ainda mais expressar amor ao Senhor, também entregando aqui na terra, na igreja que é do Senhor, aquilo que nós temos de mais precioso, de mais valioso em bens materiais. Sabemos que nós amamos com o que falamos, amamos a Deus com o que fazemos, amamos a Deus com as nossas atitudes de serviço a Ele, mas não podemos esquecer que há também a necessidade de demonstrar essa oferta, esse presente, essa gratidão ao Senhor, como uma manifestação do amor que dizemos que temos. E a gente pode saber que amor, ele precisa dessa demonstração, porque quando a gente olha para João no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia nos ensina que Deus amou de uma tal maneira que deu. Deus não amou de uma tal maneira que falou apenas. Deus não amou a cada um de nós de uma maneira tal que nos serviu de alguma forma. A Bíblia é clara e diz que Deus amou de uma maneira tal que não se consegue expressar, não consegue se falar como foi essa maneira. A Bíblia vai trazer essa expressão de uma tal maneira, porque é de uma forma tal que eu não consigo nem dizer. É assim que o autor do Evangelho, no caso João, fala assim. Ele diz, olha, Deus amou ao mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia fala que Deus amou de uma tal forma que deu, ela está nos ensinando que a atitude de amor, ela é acompanhada também da atitude de dar. E muitos insistem em dizer que amam a Deus, mas continuam retendo quando se fala sobre o dar. Se amamos ao Senhor, precisamos amar com todo o coração. E amar com todo o coração é amar de uma tal forma que dá. E Deus escolheu nos dar o seu melhor. Deus escolheu nos dar o seu único filho. Era a oferta sacrificial de Deus. Era uma oferta integral da parte de Deus. Sabe, Deus não poupou o seu próprio filho. E a Bíblia diz que como Ele não poupou o seu próprio filho, também como Ele não nos dará todas as outras coisas. Sabe, se Deus não poupou nem o filho dele para te dar, como Deus vai poupar, te dar qualquer recurso natural nessa terra? Com esse entendimento, com essa consciência, é que a gente tem a segurança, a confiança de que quando expressamos a atitude de dar ao Senhor, nós estamos também expressando a confiança que temos nele, de que antes Ele nos deu primeiro e que Ele continuará também nos dando todas as outras coisas. Dar, queridos, na igreja, entregar ofertas, entregar dízimos, devolver dízimos, é uma atitude que envolve uma série de princípios, mas acima de tudo envolve o caráter de Deus manifesto nas nossas vidas. Como Deus é,
nós também somos. Como Deus amou, nós também amamos. Como Deus deu, nós também damos. É por isso que nós fazemos isso todas as vezes que nos reunimos, para demonstrar a Deus, mas também demonstrar na terra o caráter que recebemos do nosso Pai. Como Ele é, nós também somos. Deus amou de uma forma tal que deu. E Ele deu com que propósito? Para que todo mundo que cresce não morresse, mas também recebesse a vida eterna. Quando nós damos na igreja, nós estamos nos associando com Deus no propósito eterno que Ele tem para o homem. Porque nós damos aqui na terra para que todas as pessoas possam também crer. À medida que chegam na igreja, à medida que ouvem uma transmissão, à medida que passam por essa rua e veem que aqui existe a casa do Senhor, elas também possam crer no Senhor. E não apenas crer, mas também não morrer, mas ter a vida eterna. Quando nós damos ao Senhor, estamos nos associando a Deus no propósito de salvação. É por isso que nós entregamos as nossas ofertas e devolvemos os nossos dízimos na igreja de Deus. Porque quando fazemos isso, estamos nos associando a Deus também no que diz respeito a dar e também no propósito da salvação do homem aqui na terra. Com esse entendimento, eu gostaria que você separasse a sua oferta ou o seu dízimo aí para devolver. Você vai poder fazer isso através do dinheiro em espécie, através também das maquinetas de cartão de crédito e débito que estão lá atrás, ou se você preferir, através do meio digital, transferência via Pix, transferência também bancária, como ficar melhor para você. Você só não tem desculpa hoje para não se associar a Deus no propósito da salvação do homem. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa também, eu quero te estimular a participar desse momento, entendendo que você está cultuando a Deus, que você também está se associando a Ele no projeto de salvação da humanidade, também dando e amando a Ele com todo o seu coração e com tudo que você tem, tudo que você possui. Eu vou aproveitar e fazer aqui também o meu via Pix, enquanto você faz o seu, aí do seu lugar. Amém? Samuel, mas eu não sei se eu vou ofertar hoje, porque eu estou meio aperreado, estou meio apertado. Deus entende, né? Sabe, queridos, Deus amou tanto de uma forma tal que Ele deu. E Deus deu um único filho, mas Deus escolheu toda a humanidade. E aí eu te pergunto, você acha que aquilo que você dá também não vai produzir uma colheita? E essa colheita é numerosa e às vezes até incontável. Deus tem uma colheita para você, assim como Ele também teve. Amém? Ih, você está crendo para ontem. Vou pregar no Verbo da Vida lá do Monte Alegre, que o povo lá é mais animado. Estou brincando. Só para criar essa agitação aí em você. Foi aqui o Pix. Glória a Deus. Você pode levantar sua mão aí no seu lugar ou um envelope, caso você prefira. Vamos orar juntos, consagrando ao Senhor. Pai amado, nós estamos aqui nessa tarde para entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, em reconhecimento, Pai, ao que a sua palavra diz e em cumprimento também aos mandamentos que o Senhor nos dá. Nós queremos te amar, Pai, através dessas ofertas, através desses dízimos, demonstrar esse amor que temos com todo o nosso coração, com tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que possuímos, Pai. Porque assim como o Senhor deu, de uma forma tal, porque amou, nós também estamos hoje dando porque te amamos, Pai, e nos associamos ao teu propósito aqui na terra. Nós consagramos esses dízimos, essas ofertas, essas sementes aqui depositadas e lançadas, nós consagramos ao Senhor e declaramos elas produzindo frutos numerosos, uma colheita sobrenatural e produzindo também, Pai, muitos frutos no teu reino através do propósito da salvação do homem. Em nome de Jesus, nós cremos assim e é assim que nós te agradecemos. Amém, amém. Você pode vir devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta com alegria. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Ele opera milagres. Eu acredito que pode mudar sua história. Eu acredito que faz de você vencedor. Eu acredito que Ele é o Salvador. Eu acredito, oh glória, a Ele toda glória, 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 aleluia, a Ele
todo louvor, toda adoração, toda a nossa gratidão. Te amamos, Senhor. Aleluia. agradecemos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem se renovado nas nossas vidas. A Tua palavra diz que a cada manhã as Suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui nessa tarde. Aleluia, nós saímos das nossas casas, Senhor, não só para vir aqui, mas nós saímos das nossas casas com o propósito de receber algo de Ti, de Te dar o nosso melhor, Senhor. E nós estamos aqui para fazer isso. Nós sabemos que nada e nem ninguém pode impedir isso de acontecer nas nossas vidas. Todos os planos do diabo contra as nossas vidas,
Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra. Nós cremos no poder do Teu Espírito. Nós cremos que fomos chamados como armas poderosas nesse tempo para desfazer as obras de Satanás. Obrigado, Senhor, pela Tua unção que está sobre as nossas vidas. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra ela virá nessa tarde e nessa noite e vai transformar vidas, vai transformar corações. Pessoas sairão daqui impactadas pelo poder do nome de Jesus. Pessoas sairão curadas, pessoas sairão libertas, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, reverenciamos a Tua presença nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Obrigado, gente. Glória a Deus. Amém? Você está alegre? Amém? Queridos, você poderia ter ficado na sua casa hoje, um dia nublado, mais friozinho. Poderia ter ficado deitado ali, descansando, mas você preferiu estar aqui. Ninguém te obrigou a estar aqui, mas você veio de livre e espontânea vontade. E, queridos, isso traz uma repercussão no mundo espiritual. Amém? Todas as nossas atitudes aqui, elas repercutem de alguma forma no mundo espiritual. E quando você faz uma espécie de sacrifício, amém? Eu sei que é prazeroso estarmos aqui, mas você colocou a sua carne em sujeição, porque provavelmente ela queria ficar deitada e sossegada, mas você decidiu vir cultuar o Senhor. Eu quero dizer para você que há uma recompensa da parte de Deus para a sua vida. Amém? Nada do que fazemos aqui, queridos, para o Senhor, fica sem a sua recompensa. Amém? Eu queria incentivar você, querido, nessa tarde, a se esforçar um pouco mais, para que nós possamos começar a entender com mais clareza coisas espirituais das nossas vidas. Amém? Nós vamos discorrer um pouco disso ao longo da ministração. Mas, queridos, Deus está disposto a nos levar a um nível maior. Independente de quem você seja, independente de onde você veio, do que você fez, o Senhor quer te levar para um nível maior. Amém? Abri a sua Bíblia, num texto que é considerado o texto áureo da Bíblia, é o mais conhecido. Samir citou ele aqui na hora que estava falando de dízimos e ofertas. É o texto, talvez o texto mais conhecido, até o pessoal que não faz parte da igreja, né, da igreja cristã, eles conhecem esse texto, porque é um texto muito comum. Amém? Você encontrou aí? Quem encontrou diz amém. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quando Jesus está falando a respeito disso, Jesus está falando a respeito do amor de Deus. Que Deus, Ele amou o ser humano de uma forma tão imensurável, de uma forma que não há como você descrever, que Ele deu o seu Filho para salvar esse homem. Esse mesmo homem, queridos, que há muito tempo atrás, há muito tempo antes de quando Jesus estava falando isso, esse homem que ele não existia nesse plano físico. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra. Amém? Com as próprias mãos, Deus vai lá e faz aquele boneco e Ele cria da melhor forma. Você imagina a excelência de Deus, você imagina o cuidado de Deus, você imagina como Deus é detalhista, Deus é excelente por natureza. E como seria a perfeição desse homem. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus vem, queridos, Deus criou todas as coisas falando. Ele disse: haja isso, produza a terra isso, produza o mar, produza isso. Então, tudo Ele criou falando, mas o homem, a parte física do homem, a palavra de Deus diz que Ele veio aqui e Ele criou, formou do pó da terra. Ele fez aquele boneco, e aquele boneco não tinha vida. E quando Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus cria o homem dentro de si mesmo. E a palavra de Deus mostra que quando aquele boneco está formado, Deus sopra o fôlego de vida sobre as narinas dele e ele passa a ser alma vivente. Amém? Vocês imaginam aí, gente, depois de ter criado aquele boneco tão perfeito, tão bonito, a sua imagem e semelhança. Amém?
Deus criou todas as coisas, queridos. Deus tem todo o poder. E Ele cria um ser que é a sua imagem e semelhança. Ele tem poder nos céus, em todas as coisas, mas na terra Ele vai dar o domínio para esse homem. Aí você imagina Deus pegando, levantando esse homem, olhando ali a obra que ele tinha feito, os braços perfeitos, as mãos, tudo perfeito, tudo bem ao seu devido lugar. Acredito que era um homem perfeito, lindíssimo. Amém? Os homens não têm nenhum problema em falar isso não, né? Era um homem bonito. Amém? E eu imagino só o sentimento que tinha no coração de Deus quando Deus fez aquele homem. Era o filho dele. Quando você vai ver a genealogia de Jesus, você vai vendo os pais dos pais dos pais, e você vai vendo, e quando chegar em Adão, fala Adão, filho de Deus. Aquele era o filho de Deus. Gente, só quem sabe é quem tem um filho. Quando você tem aquela criancinha ali, né, que é seu filho, né, que é a continuação de você, você sabe a alegria que é você ter um filho. Eu fico imaginando no coração de Deus a alegria que Ele estava quando Ele criou o homem. Aquele homem perfeito. E Ele chama Adão. E era uma amizade tão grande que a palavra de Deus diz que Ele tinha comunhão com o homem. Ele descia aqui e tinha aquela comunhão com ele. Era uma coisa maravilhosa. E Deus transfere a autoridade da terra para ele. E diz, olha Adão, vem cá. Você vai ter domínio sobre tudo que existe aqui na terra. Sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais. Eu estou dando para você o domínio. Eu sou o Todo-Poderoso, tenho domínio sobre todas as coisas, mas para a terra eu estou dando o domínio para você. Cabe a você sujeitar todas as coisas. Cabe a você dominar. Amém? E Ele coloca essa autoridade sobre Adão. E, queridos, é engraçado quando Adão começa a colocar o nome ali nos animais. E Adão começa a observar que todo animal macho tinha uma fêmea. E aí ele começa ali no começo, acredito que achou até interessante, ficou falando o nome dos animais, mas num tempo assim eu acredito que ele deve ter assim, isso aí é coisa da minha cabeça. Mas eu acredito que ele começou a ficar entristecido porque ele procurava um para ele e não tinha, só tinha para os animais. E Deus percebeu isso e Deus disse, olha, não é bom que o homem esteja só. E Ele foi e fez uma companheira para Adão. E aqueles dois, queridos, estavam com a missão de dominar e de sujeitar a terra. Amém? Nós sabemos o que aconteceu depois, né? Depois de tudo isso que Deus passa a autoridade para o homem, nós vemos que Adão acaba entregando essa autoridade para Satanás, por desobedecer a Deus. Deus disse uma palavra e Adão, ele não considerou o que Deus disse. E esse é um pecado muito sério, queridos, quando nós não consideramos o que Deus diz. Porque existem muitas vozes do mundo. Amém? Existem muitas informações e às vezes chega alguém com uma informação um pouco diferente daquilo que a palavra de Deus diz e às vezes nós estamos dando ouvido àquilo que a palavra de Deus não diz. Fulano chega e diz, não, mas não é bem assim. Quando fala não é bem assim, queridos, fique com o que a palavra de Deus diz. Amém? O homem caiu, o homem perdeu a sua autoridade, ele entregou a Satanás o domínio e ele passou a ser escravo do pecado. Queridos, ser escravo é a pior coisa que existe no mundo. Amém? Graças a Deus nós já nascemos num período em que a escravidão foi abolida. Mas, queridos, ser escravo é a pior coisa que existe. Você já nasce debaixo de um jugo. E você ali é uma criança e vai crescendo e você é condicionado a viver naquela situação. É condicionado a viver sempre servindo, sempre fazendo aquilo que o Senhor quer, embora você não queira fazer, embora você não tenha condições de fazer. A pessoa ela é sujeitada, ela é obrigada a praticar aquilo que está sendo exigido. Amém? E era essa a condição de Adão. Embora ele não estivesse debaixo do domínio de outro homem, mas ele estava debaixo do domínio do pecado. Ele estava afastado de Deus. Adão não tinha mais aquela comunhão que ele tinha com Deus. Embora Deus, ao longo do tempo, ele vai criando alianças, formas de ter esse contato mais próximo com o homem, mas naquela condição que ele estava antes de Jesus, era uma condição de maldição. Estava numa condição de pecado, estava afastado de Deus. Amém? E nós vemos, queridos, que em um certo momento, Deus chama um povo para ser o seu povo. A palavra de Deus mostra
lá em Gênesis. Abre aí Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus. Gênesis, no capítulo 12. No versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão, Deus diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ali, queridos, Deus estava criando o seu povo. Ali Deus estava separando alguém que tinha um coração reto diante de Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado pela sua fé em Deus. Aquele homem, ele tinha uma certa comunhão com Deus, embora ele não conhecesse claramente, mas ele tinha um temor do Senhor e ele tinha uma inclinação para as coisas de Deus. E Deus chama aquele homem, e a partir daquele homem seria feito uma nova linhagem, uma linhagem a qual viria o Messias para a salvação da humanidade. Amém? E o que a gente observa, queridos, é que nessa linhagem de Abraão, os filhos de Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua posteridade, dessa posteridade Deus levanta juízes, que eram homens levantados por Deus para julgar o povo, para trazer a retidão aos caminhos do Senhor. Eram homens que eram responsáveis por levar o povo a adorar a Deus, por trazer juízo sobre Israel. Amém? Levantou juízes, levantou reis, levantou sacerdotes. Deus levantou pessoas que, a todo custo, eles estavam tentando trazer o povo para adorar o Senhor. Mas, queridos, isso era impossível fazer de uma forma perfeita, porque o homem estava condenado a viver debaixo do pecado. Ele estava numa condição de pecador, estava afastado de Deus. O espírito que habitava no homem não era o espírito de Deus. Nós observamos que sobre essas classes de juízes, reis, profetas e sacerdotes, o Espírito de Deus, ele vinha sobre eles. Amém? Trazia instruções, trazia direções, eles operavam coisas grandiosíssimas. Esses homens eram uma espécie de super-heróis. Eram homens que abriam o mar, eram homens que faziam descer fogo do céu, eram homens que tinham comunhão com Deus, e o povo via isso. Embora o povo muitas vezes tivesse seu coração inclinados para o pecado, para as coisas erradas, mas eles sabiam que existia um Deus. Eles sabiam que existia um Deus que através de homens operava na terra. Ao longo da história nós vemos que essas pessoas começaram a passar a sua tradição, a contar dos feitos, daquilo que o Senhor tinha feito nas suas famílias, através dos seus antepassados. E eles mesmos, muitas vezes, participavam disso, tinham experiências com Deus. E o povo judeu, ele foi criando uma estrutura. O povo judeu foi criando uma característica, foi criando uma impressão, foi criando uma marca. Eles confiavam no Senhor. Amém? Ainda hoje, querido, se você for conversar com um judeu que de fato é praticante, você vai ver a fé dele. Você vai ver como ele considera o Senhor e como ele respeita a presença de Deus. E às vezes, queridos, a gente negligencia isso. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, queridos, que é a melhor coisa que o homem pode ter. Olha, você pode ter qualquer coisa nessa vida, nada vai se comparar à presença de Deus dentro de você. A presença de Deus, ela vai trazer para você suprimento. A presença de Deus vai trazer para você paz, vai trazer alegria, vai trazer graça, refrigério, coisas que outra coisa não pode trazer. A melhor coisa é você ter essas outras coisas também, mas ter a presença de Deus, que é o mais importante. Por isso que Jesus disse: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas, queridos, aquele povo que era o povo judeu, eles tinham uma consciência de que tinha uma aliança com Deus. Tanto tempo sendo bombardeado com tantas informações, vendo Deus abrir o mar vermelho, vendo Deus descer fogo do céu e consumir os profetas de Baal, vendo Deus, através de Eliseu, fazer o machado flutuar. Eliseu, ele era tão ousado, queridos, que quando Elias foi ser tomado da presença de Eliseu, existia essa promessa da parte de Deus que isso iria acontecer, e ele não deixou Elias para onde Elias ia, ele ia atrás. Quando Elias foi tomado, Elias tinha dito para ele: se você vê a capa, se você me vir ser tomado, vai ser feito como você pediu, porque ele tinha pedido uma porção dobrada do Espírito. E a palavra de Deus mostra que
quando ele vai sendo tomado, ele vê, ele fica meio aperreado, porque é uma coisa, uma visão assustadora de cavalos e carruagens de fogo, e pega Elias e leva, e a capa de Elias cai no chão, e quando a capa de Elias cai no chão, que ele pega aquela capa, ele botou nas costas, ele disse, cara, eu vi, Elias era um homem de Deus. Ele falou para mim que se eu visse ele ser tomado, isso iria acontecer na minha vida. Então ele pegou aquela capa e ele já saiu com o peito estufado. Quando ele chegou na beira do rio, quer dizer, ele puxou aquela capa, ele perguntou, cadê o Deus de Elias? Ele bateu a capa e o rio se abriu. A confiança, meu irmão. Queridos, às vezes nós temos a palavra de Deus diante de nós. Está aqui. Você ouve todos os domingos a palavra de Deus. Às vezes nós somos confrontados com aquilo que nós recebemos aqui nesses púlpitos, nesse púlpito. E está aqui, está tudo disponível, mas a gente não está disposto a fazer o que é necessário para obter essas coisas. Eu quero dizer para você, queridos, algo que Deus tem tratado comigo muito forte nesses últimos dias. Ninguém vai receber nada de Deus vivendo uma vida de qualquer jeito. Ninguém vai receber nada de Deus, ninguém vai avançar no reino de Deus, ninguém vai obter poder dos céus para desfazer as obras do diabo, se você não andar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Amém? E aquele povo, queridos, eles tinham uma convicção, eles estavam convictos, nós temos uma aliança com Deus. O tempo foi passando, as coisas foram se... A palavra de Deus diz, queridos, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, existia uma convergência de fatos, uma convergência de coisas que levaram para que Jesus nascesse exatamente naquele período. Aquela era a plenitude dos tempos. E quando Jesus veio, e ele morreu e foi crucificado, queridos, aquilo tudo que aconteceu já havia sido profetizado muito tempo atrás. Então era necessário que houvesse toda aquela conjuntura de governos, de penas, de coisas para que o Messias passasse por tudo aquilo e ele pudesse levar as nossas dores, levar as nossas enfermidades, levar a nossa condição de pecado. Amém? Então, quando Jesus vem e ele morre, ele ressuscita, e Jesus ressuscita, ele passa para a igreja a autoridade, e ele vai para o céu. Naquele início, quer dizer, é interessante, quando Jesus morre, os seus discípulos, todos eles se dispersam. Antes de Jesus vir, pouco tempo antes, tinham se levantado várias pessoas que diziam ser o Messias. Várias pessoas, com palavras, com atitudes, com filosofias, mas vinha um povo romano, cortava o pescoço deles e ficava por esse meio. Todo mundo se dispersava. E quando veio Jesus, que mataram Jesus, Jesus veio, ele chegou curando todo mundo, chegou libertando, chegou fazendo e acontecendo. Quando Jesus morre, por mais que ele tivesse dado as palavras para os seus discípulos, todos eles se dispersam, todos eles acabam ficando enfraquecidos. Eles esqueceram daquilo que Jesus tinha dito. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus aparece a Maria e disse, olha, diz aos discípulos e a Pedro, que se encontrem comigo no lugar tal. Jesus se apresenta diante daqueles homens, eles veem as marcas de Jesus, veem ele ressurreto. Agora você imagina só, queridos, como isso é algo impactante. Aqueles homens, por mais que eles não estivessem ali como João, porque João ficou com Maria até o final ali, durante todo o percurso, mas eles ficavam escondidos de longe, eles estavam observando, eles viam que Jesus foi morto. Eles viam quando Jesus foi tirado da cruz, quando ele foi embalsamado e quando ele foi sepultado. Ele estava morto. Jesus Cristo morreu. E aqueles homens, eles viram isso, então eles perderam. Vocês observam essa mesma entendimento naqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo, se dispersando, porque eles estavam falando, Jesus, que era um grande profeta, foi usado por Deus, mas ficou por isso mesmo. Quando Jesus se apresenta no meio deles, começa a conversar com eles, eles não reconhecem Jesus, mas quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. E eles perguntam, porventura, quando ele falava aquelas palavras, aquilo não queimava no nosso coração? Então, queridos, Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou à sua igreja, e Jesus, no momento em que ele passou ainda 40 dias aqui, aparecendo para os seus discípulos, trazendo instruções, falando coisas mais profundas.
E ao final desse período ele subiu, ele ascendeu ao céu. Ele disse, olha, vocês vão, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Você quer saber por que eles fizeram isso, queridos? A prova que eles fizeram isso é porque nós estamos aqui. Se nós estamos aqui hoje, reunidos nessa tarde de 2023, é porque eles ouviram essa palavra nesse período que Jesus ascendeu e eles obedeceram a palavra de Deus. Quando nós obedecemos aquilo que Deus diz, queridos, coisas começam a acontecer. Amém? Só que tinha mais um detalhe aí. Esse povo era judeu. Eles já sabiam que era um povo escolhido por Deus, que existia uma palavra liberada sobre eles, que viria o Messias. Não foram todos os judeus que creram, mas aqueles que creram em Jesus, eles achavam que era um povo exclusivo. Se você observar, antes de Jesus morrer, eles acreditaram que Jesus era o Messias, mas ele não entendia que Jesus viria fazer o que ele fez. Eles pensavam que Jesus seria um líder político riquíssimo, que ia pegar o reino de Roma e iria colocar debaixo dos seus pés. Era essa a intenção deles. Judas pensava que Jesus seria aquele revolucionário que ia acabar com o reino de Roma e acabar com a escravidão do povo judeu. Mas não era isso que Jesus veio fazer. Jesus veio acabar com a escravidão do pecado. Amém? E esse povo judeu, eles começaram a achar que isso era só para eles. Porque existia essa palavra, existia essa promessa sobre o povo judeu, de fato. Mas o propósito de Deus não era somente para os judeus. Amém? E eles começam a pregar ali de uma forma muito tímida em Samaria, o evangelho começa a se expandir. Mas teve um dia, queridos, teve um dia que Pedro foi surpreendido com uma visão. A palavra de Deus diz que ele estava na casa de um homem chamado Simão Curtidor. E ele estava ali, não sei o que ele estava fazendo, mas a Bíblia diz que por volta ali de meio-dia, a hora sexta, ele sentiu fome, subiu e foi orar. Enquanto o pessoal fazia ali o almoço para ele, ele subiu e foi orar. E Pedro estava orando, estava buscando a presença do Senhor, estava se consagrando a Deus. A palavra de Deus diz que Pedro, ele teve um arrebatamento de sentidos. Em uma visão ele viu como desceu do céu algo como um lençol, e desse lençol se abriu e de lá de dentro saía toda espécie de quadrúpedes, de répteis, que aos judeus era algo que era impensável de comer. E nessa visão tinha uma palavra que dizia: Pedro, mata e come. Quando Pedro ouviu isso, queridos, Pedro era judeu raiz. Quando ele ouviu esse negócio de Pedro mata e come, embora fosse uma visão espiritual, embora fosse o Espírito Santo falando com ele, ele sabia que era a voz de Deus, ele disse: de maneira nenhuma, Senhor. Eu sou judeu, eu jamais coloquei nada impuro na minha boca. E a visão pela segunda vez falou: Pedro mata e come. E Pedro ficou debatendo, questionando, porque ele tinha aquela rigidez no coração. Ele se achava que era superior de alguma forma. E aí a Bíblia diz que aquele lençol se recolheu, sumiu, e ele ficou normal. E aí ele começou a pensar: o que raios de visão era essa? Não entendi, foi nada. Queridos, a palavra de Deus fala, isso está lá em Atos capítulo 10, depois você lê na sua casa. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava pensando a respeito disso, veio uma voz, o Espírito falou com ele e disse: Pedro, lá embaixo tem 2 homens que te procuram, desce e vai com eles, porque foi eu que os enviei. Queridos, eu queria abrir um parênteses nesse ponto aqui para falar de algo que eu creio que seja muito importante. Ultimamente nós temos falado muito de avivamento, temos falado muito de mover do Espírito e temos buscado isso, e graças a Deus isso tem se manifestado. Mas eu acredito, queridos, que nós temos experimentado simples porções daquilo que Deus tem para nós. Existe algo que pode se manifestar em um nível muito maior em nossas vidas. Mas se você observar o que estava acontecendo, o contexto daquilo que eu acabei de falar, como eu falei, depois você leia lá Atos, capítulo 10, Pedro estava orando. Amém? Queridos, nós queremos ter uma vida com Deus, nós queremos ter uma aliança com Deus, e nós temos de fato isso, mas nós queremos experimentar o sobrenatural, e não confunda as coisas, querido. É possível você ter uma aliança com Deus, é possível você ser salvo, mas você nunca experimentar o sobrenatural.
Queridos, o sobrenatural é para quem está disposto a se sacrificar. Amém? O sobrenatural é para quem está disposto a abrir mão de si mesmo para se consagrar a Deus. Amém? E era isso que estava acontecendo aqui. Olha só que interessante. Paralelo a isso que estava acontecendo, isso um dia antes, na verdade, não paralelo, né? Não vou falar uma palavra que não vai estar no contexto, mas um dia antes, olha o que tinha acontecido. Tinha um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele nem crente era. Não era judeu, não era nada. Mas ele era temente a Deus. E a Bíblia diz que ele estava 3 horas da tarde. Amém? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, minha amiga, já comimos. Essa hora aí já tomamos café, já almoçamos, já lanchamos, 3 horas da tarde. Mas esse cara, olha só a fome e a sede de Deus que ele tinha. 3 horas da tarde, ele estava em jejum na sua casa. Em jejum e em oração. Buscando o sobrenatural de Deus. Ele não conhecia Deus, mas ele ouvia falar de Deus, ele ia lá onde os judeus faziam seus sacrifícios, e ele sabia que existia um Deus que era poderoso, provavelmente ele já deveria ter alguma experiência prévia, e ele estava buscando a presença de Deus, e a Bíblia diz que 3 horas da tarde, ele estava em oração, quando apareceu um homem de vestes resplandecentes diante dele, e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão diante de Deus. Vai, manda teus servos e vai na casa de um Simão Curtidor. Pedro está lá. Ele fala o nome de Pedro, fala o nome da casa do cara onde ele está hospedado. E diz, manda Pedro vir aqui que ele vai te dizer as palavras. Queridos, que nível de revelação é esse? Ele não está falando, não é com a gente aqui que somos cheios do Espírito Santo, não, que ele está falando com um cara que nem crente é, nem tinha aliança com Deus, mas ele tinha um coração temente a Deus. E esse homem, com seu coração temente ao Senhor, com seu coração cheio de temor, e eu acredito, queridos, que isso está faltando no nosso meio nesses últimos dias. A gente tem levado um evangelho de qualquer forma. Acha que pelo fato de nós sermos libertos, que de fato somos, de nós termos a palavra revelada, de nós termos o Espírito operando sobre as nossas vidas, a gente pode viver de qualquer forma. Ei, bonitão, vou dizer para você, não é assim que funciona. Você nunca viu isso na palavra de Deus. A Bíblia sempre está nos chamando para uma vida de santidade, para uma vida de retidão, para uma vida de comunhão e de oração, uma vida de entrega e de renúncia. Amém? E esse homem, queridos, ele foi impactado por essa visão e ele imediatamente, ele foi lá e ordenou aos seus servos que fossem lá buscar Pedro. Quando Pedro ainda estava tonto, queridos, a respeito daquilo que ele não entendeu de pronto o que estava acontecendo ali. Mas a palavra de Deus mostra que Pedro foi, porque Deus tinha dito que era para ele ir. E quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Cornélio faz é chegar e se ajoelhar diante de Pedro. E dizer, ó, santo homem, e já foi adorando, e Pedro, calma aí, levanta que eu sou homem com você. Queridos, quando Deus começar a te usar de uma forma sobrenatural, que a presença de Deus estiver sobre a sua vida, que você chegar no lugar e as pessoas começarem a reagir, seja de qual for o nível, dê a glória a Deus. A unção não é nossa, o poder não é nosso. Amém? Se existe algo sobre nós que nos diferencia das pessoas, é a unção de Deus que Deus nos deu para nós atrairmos as pessoas, para nós levarmos elas a Cristo. Aleluia. E Pedro, calma, meu irmão, não se ajoelha, não, fica tranquilo, está tudo certo. Eu também sou homem como você. Amém? E quando Pedro começa ali a falar, e Pedro já é todo religiosozão, e ele já diz, olha, vocês sabem que não é comum e que não é certo um judeu como eu estar reunido com vocês. Pedro estava ali preocupado com o pessoal da igreja, porque o pessoal, como eu falei para vocês, o pessoal da igreja de Jerusalém, eles tinham uma certa rigidez com relação a isso. De alguma forma, eles pensavam que aquilo era só para eles. Mas Pedro está começando a entender que Deus não tinha o propósito de alcançar somente o povo de Israel. Deus queria alcançar todo o povo. Todos, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, de todas as condições sociais. Aleluia. E a Bíblia mostra, queridos, que quando Pedro começa a falar, ele começa a falar de Jesus. Ele fala, olha, o que aconteceu foi o seguinte, Jesus veio, e ele andou por toda a parte, fazendo bem, Atos 10:38, como
como Jesus veio e andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele começou a dizer, olha, a esse Jesus, todos os profetas e todos os homens de Deus do passado dão testemunho de que ele é o Messias, e de todo aquele que crê no seu nome receberão o perdão de seus pecados. Queridos, quando Pedro ainda estava falando essas palavras, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre eles. Olha só, era uma pregação para pessoas ímpias que ainda não tinham nem recebido Jesus. Mas os seus corações, eles estavam contritos diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você estudou ou se você não estudou. Se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se você é magro. Se você é branco ou preto, não interessa, queridos. Deus, Ele não olha a aparência do homem, não faz acepção. Às vezes, querido, nós nos alegramos quando grandes homens de Deus, nós temos a oportunidade de estar diante deles, de ouvir, de receber da unção que está sobre a vida deles, isso é maravilhoso. E a gente, às vezes, quer se nivelar olhando como se fosse impossível nós chegarmos lá. Seria mais interessante se nós tivéssemos um tempo de sentar com essas pessoas e perguntar o que você fez para chegar onde você chegou. Qual foi o caminho que você percorreu? É certeza, queridos, que você vai ouvir da boca dessa pessoa que ela teve uma vida separada, que ela teve uma vida consagrada. Eu conheço pessoas, queridos, que diziam que não sabiam nem falar. Pronto, eu não sabia nem falar. Hoje não falo tão bem, mas dá para conversar. Tímidos. Quem conhece o Samuel aqui, hoje em dia o Samuel ainda é tímido, eu acredito que ele já está melhorando bastante. Mas eu era do Samuel para lá, não falava nada. Queridos, e pessoas, homens de Deus, que também tiveram o mesmo problema. Mas quando a unção de Deus vem sobre a vida do homem, queridos, as coisas mudam. É diferente. Queridos, a unção de Deus, ela está sobre você. Querendo o diabo ou não, você é filho de Deus. A presença de Deus, ela repousa sobre a vida de vocês. A Bíblia fala que nós temos uma aliança com Deus. As bênçãos que foram prometidas para Abraão, elas caíram sobre Jesus e através de Jesus elas estão sobre nós. Mas o que é que nós estamos fazendo com isso, queridos? Será que isso é só uma informação? Será que isso é só mais uma informação que nós temos e vai ficar por isso mesmo? E a gente vai voltar para as nossas casas e vai continuar vivendo a nossa vida da mesma forma, tendo os mesmos resultados? Queridos, fui confrontado por Deus há algum tempo a respeito dessas coisas. Porque conhecimento, querido, não vai te levar para lugar nenhum se você não colocar em prática. Conhecimento, experiências, coisas passadas, querido, isso aí não vai mover nada na sua vida. Fui severamente repreendido por Deus, estava conversando com o Dantes esses dias. Repreendido porque estava deixando de praticar da forma que tinha começado a vida de oração. E queridos, eu quero chegar naquilo que Deus tem para mim. Eu quero levantar pessoas do buraco de onde elas estiverem, através do poder da palavra. Ela tem poder para libertar, para curar, para transformar. Mas eu quero dizer para você, queridos, que se não fizermos nada com o que nós temos aqui, nada vai acontecer. Se nós não tivermos uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração, às vezes nós temos tantas distrações, queridos, que o sono chega que a gente nem vê. Quando você percebe, já dormiu. E Deus, queridos, Ele tem coisas que estão prontas para que nós possamos revelar para as pessoas. Nós temos um nível de influência. Nós temos pessoas que nós convivemos todo dia, no trabalho, na escola, faculdade. Queridos, as pessoas vão perceber quando você se render plenamente ao Senhor. É diferente, meu irmão. Existe algo diferente. A unção de Deus, querido, ela está em nós, mas quando nós nos esforçamos para nos consagrar ao Senhor, existe algo diferente, que impacta as pessoas quando elas entram em contato conosco. Isso não foi dado de forma aleatória, queridos, isso é Deus colocando uma unção em nós, para que nós possamos atrair o mundo. Quando nós falarmos, a palavra que sair da nossa boca trazer paz no coração. Quando nós impormos as nossas mãos sobre os enfermos, eles serem curados.
pessoas serem libertas, aleluia, pessoas serem transformadas. Isso é o plano e o propósito de Deus para nossas vidas. E eu quero dizer para você, se você se acha inferior, se você está numa condição que você acha que está no fundo do poço, Deus não faz acepção de pessoas. A partir do momento em que você se colocar na posição que Ele te chamou, as coisas vão acontecer. Não permita, querido, que o diabo coloque o dedo sobre você e lhe rotule. Diga que você é um fracassado. Coloque circunstâncias diante de você que lhe parecem que você não tem saída, que você vai morrer lá, que você não vai ter para onde sair. Queridos, nenhuma situação e nenhuma circunstância vai definir quem é Deus na sua vida. É o seu nível de entrega que vai te levar para altos lugares. Nós precisamos buscar a Deus em oração, queridos. Ter tempos com o Senhor, ter tempos de oração, de jejum, de consagração, não sei. Mas isso é necessário, queridos. Isso não ficou no passado, isso ainda é para nós. E, queridos, eu vou dizer para você, faça um teste. Se você crê nisso que eu estou falando, faça um teste. Pega um final de semana, pode ser esse próximo final de semana, um dia que você está livre, consagra a sua vida ao Senhor, tira tempo de adoração, só você e o Senhor no quarto, e você vai ver as coisas começarem a mudar. É impossível, queridos, aonde a palavra de Deus é ministrada, as coisas não começarem a acontecer. É impossível onde há uma mudança de atitude, uma mudança na inclinação do coração e Deus não se manifestar e não se revelar. Porque, queridos, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se nós agimos de acordo com a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. E o propósito de Deus para você, queridos, não importa se você viveu sujo até aqui. Se o seu passado, que você fez várias coisas no passado que lhe trouxe até aqui, e as pessoas olham para você e vê você como uma pessoa que não faz nem sentido ficar perto. Não faz sentido nem conversar. Se você sabe do que você fez, ninguém sabe, mas você se condena no seu coração. Eu quero dizer, maior é Deus do que o seu coração. Querido, se coloca naquilo que Deus tem para você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, haja a altura disso e fica firme. Ah, mas não está acontecendo nada. Quem foi que falou, queridos? Ah, mas passa dias, entra dia e não acontece nada. Naturalmente não está acontecendo nada, querido, mas espiritualmente já aconteceu. Tome posse daquilo que é seu e fica firme. As circunstâncias, os problemas, as dificuldades estão em cima, mas você está firme. O meu Redentor vive e Ele fará o que disse que faria. Aleluia. Nós precisamos, queridos, tomar posse disso e andar de cabeça erguida, crendo no Senhor e colocando em prática a sua palavra. A palavra de Deus nos mostra, querido, que nós não fomos chamados só para vir para a igreja e ser crentes comuns. Não é isso não, queridos. A palavra de Deus que foi liberada por Jesus é: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não chamou somente pastores, evangelistas, profetas, mestres. Coisa nenhuma, queridos. Todos nós temos o ministério da reconciliação. A palavra de Deus, ela está investida sobre a sua vida. A unção de Deus, ela está investida sobre os seus lábios. Quando você abrir a sua boca debaixo da autoridade do nome de Jesus, o diabo tem que sair. As coisas vão acontecer. É impressionante, querido, quando nós começamos a praticar, nós começamos a ver que pessoas são curadas, que pessoas são libertas, que pessoas quando chegam perto dizem: estou sentindo uma coisa ruim, o mal-estar, você vai lá e bota a mão e diz: diabo, em nome de Jesus, vai embora. E a pessoa diz: meu Deus, que paz é essa, que alegria é essa? O que é isso, queridos? É a unção de Deus que está sobre as nossas vidas. Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo. Nós como igreja, queridos, precisamos praticar isso. Os judeus pensavam que isso era só para ele, mas Deus, através de Cristo, alcançou a cada um de nós. E nós temos essa função, nós temos essa responsabilidade. Isso está sobre a vida de cada um de nós. Essa autoridade, esse poder, essa unção, ela repousa sobre a vida de cada um daqueles que tem uma comunhão com Deus, que tem uma aliança com Deus. Aleluia! Você pode se achar o menorzinho,
Mas Deus, Ele não vê como o homem vê, queridos. Então comece a se enxergar como as Escrituras se enxergam. Como as Escrituras te enxergam. A palavra nos coloca numa posição de sacerdotes, de embaixadores, de filhos amados, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele fala que nós estamos assentados com Deus, com Cristo nas regiões celestiais. Ele fala que as bênçãos do Senhor, elas já nos alcançou. Queridos, tudo isso é uma realidade, mas às vezes você olha para a sua vida e você olha e diz, não, mas não está compatível. Mas quem foi que disse, querido, que precisa estar compatível na hora que você está olhando? Você precisa continuar firme, continuar crendo. A palavra de Deus funciona, ela é real e vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa, querido, ser perfeito para começar a pregar a palavra de Deus. Esse é um jugo que o diabo tem colocado sobre a vida de muitos homens de Deus, que tem o chamado, que tem o dom para fazer as coisas, mas fica esperando estar perfeitos para agir no dom, para se mover, para fazer alguma coisa. Deus nunca chamou ninguém perfeito, meu irmão. Se você for olhar a característica dos discípulos, todos eles eram problemáticos. Mas Jesus chamou eles, Jesus treinou eles, Jesus enviou, e eles não estavam perfeitos. Então não fique esperando, meu irmão, estar perfeito para poder fazer a obra de Deus. Simplesmente tome a posição que Deus te chamou para estar e faça aquilo que Deus já mandou você fazer. Mas para isso, querido, nós precisamos nos render diante do Senhor. Ninguém faz a obra de Deus com os peitos, meu irmão. Ninguém faz a obra de Deus na raça, não existe isso. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes da unção. Se não tiver unção sobre as nossas vidas, nós não conseguimos fazer nada. Não conseguimos ir a lugar nenhum. Mas se você recarregar suas baterias, lá no seu quarto, buscando a presença do Senhor, falando com Ele, se rendendo a Ele, quando você sair, meu irmão, você se torna um leão. Aleluia, a consciência de que o Espírito está sobre você vai te levar para lugares distantes, lugares altos, lugares poderosos. É essa consciência que nós precisamos ter, meu irmão. Porque o mundo, as circunstâncias, ela nos leva a crer que o que nós estamos vivendo é aquilo ali e acabou, que nós não vamos sair dali, que nós vamos sempre viver naquela situação difícil, naquela situação de derrota, mas Deus não nos chamou para isso, meu irmão. O que a palavra de Deus diz é que nós somos mais do que vencedores, que o Espírito está sobre nós e que nós vamos fazer a obra de Deus. Aleluia. É disso que a palavra de Deus nos chama para fazer. É nesse nível, e não no nível de derrota, não no nível de ficar com o sentimento de autocomiseração, de coitadinho, de pobrezinho, não é isso. Nós somos embaixadores. Ei, meu irmão, quem é o diabo para dizer para mim que eu não sou um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, que eu não sou mais do que vencedor? Quem é você, Satanás? Diga isso para ele, meu irmão. Fica querendo oprimir você, colocar você numa situação difícil, que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você cometeu muitos erros no passado e por conta disso você nunca vai alcançar a ascensão no ministério. Ei, queridos, a palavra de Deus, ela traz sobre você uma unção, ela traz sobre você o conhecimento, ela leva você a viver tudo diferente daquilo que você já viveu. Desde que nós estejamos com os nossos dois pés firmados na palavra de Deus e na nossa vida de oração. Agora, queridos, se você quer viver nesse nível, você vai precisar abrir mão daquilo que você quer fazer. Não tem outro jeito, meu irmão. Eu poderia ficar aqui, passar horas falando para você coisas aqui, mas não tem outro jeito. Não tem. Não tem cursos de coaches que você vai aprender na palavra, agora ser cheio do chamará. Não existe isso. O único caminho, queridos, que nós temos para ser cheios do Espírito, e não é, queridos, que nós vamos receber o Espírito mais do que nós já temos, não, mas nós vamos liberar coisas na nossa vida. O único caminho que nós temos para viver o sobrenatural de Deus é através de uma vida de oração e de consagração a Deus. Esse é o último caminho, é o único caminho. E Deus tem isso para nós, queridos. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Aleluia. Você quer ver isso se manifestar na sua vida? Não, mas fale com quem tem realmente confiança que isso pode acontecer. Amém? Vou levar
levanta a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra. E onde a Tua palavra é ministrada, o Teu Espírito tem liberdade de operar. Eu sei que o Senhor já trabalhou nos nossos corações nessa tarde. E nós não vamos sair da mesma forma que nós chegamos. Pai, no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro, Senhor, despertamento sobre as nossas vidas nessa tarde. O poder do Espírito Santo vindo sobre nós, em nome de Jesus. Todas as cadeias sendo quebradas, todo jugo na mente e no coração sendo despedaçado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus os meus irmãos correndo a carreira que o Senhor nos chamou para correr. Em nome de Jesus, todo sofisma que prendeu até aqui seja desfeito em nome de Jesus. Pai, nós entregamos os nossos corações a Ti, as nossas vidas, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que nós não podemos fazer nada sem o Senhor e sem a Sua presença. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E nessa tarde nós queremos nos render num nível maior. Nós queremos nos render em um nível maior a Ti, Senhor. Porque sabemos que se nós não fizermos isso, nós nunca alcançaremos aquilo que o Senhor tem de fato para nós. Nós nos tiramos, Senhor, de todas as nossas insígnias, de todos os nossos títulos, todas as nossas coroas, e nós prostramos diante de Ti e reconhecemos que Tu és o nosso Deus e que somos dependentes da Tua presença. O Espírito do Senhor opera nas nossas vidas, nos ajuda, Pai, naquilo que nós não conseguimos fazer até aqui. Nos leva, Senhor, a viver o ministério de glória, debaixo da Tua unção, levando essa palavra àqueles que estão aflitos, àqueles que estão perdidos, àqueles que estão distantes. Existe uma palavra sobre nós e nós queremos viver isso, Senhor. Nós somos um farol nessa cidade e nós queremos resplandecer por todos os bairros, resplandecer por todas as ruas o poder do Teu Espírito Santo, libertando, transformando, tocando vidas, tocando corações. Opera, Senhor, nas nossas vidas aquilo que nós não conseguimos até aqui, mas nós nos comprometemos, Senhor, a viver numa vida de entrega e de renúncia diante de Ti, Pai. Aleluia, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Tu és digno. Adorado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, reconhecemos a Tua majestade, o Teu senhorio e o Teu poder sobre as nossas vidas. Diabo, acabou os seus intentos contra as nossas vidas. Nessa tarde nós tomamos posse daquilo que a palavra de Deus diz. Nós tomamos posse da autoridade do nome de Jesus. Todas as suas investidas contra nós, na mente e no coração, são anuladas pelo poder que há no nome de Jesus. Recebe mais de Deus aí, se você crê nisso. Se você crê nessa palavra, recebe mais de Deus aí. Aleluia. Aleluia, obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas no nome de Jesus. Se você está aqui nessa tarde, você nunca recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas você deseja ter essa comunhão, você deseja ter essa aliança com Deus. Você viveu até aqui, mas cansou de viver essa vida e quer ter uma transformação. Esse é o momento que você tem para ter a sua vida transformada, para ter a sua vida preenchida pela presença de Deus. Você nunca mais ser a mesma pessoa. Se você quer receber Jesus como seu Salvador nessa tarde, esse é o melhor momento. Deus trouxe você aqui para você ouvir essa palavra, para você estar em comunhão com os irmãos e você ser salvo. Ser salvo de todas as coisas que o inimigo trouxe você até aqui. Ainda ter a salvação no mundo vindouro. Se você deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém? Amém? Se
você já recebeu Jesus em algum momento, mas por algum motivo acabou se afastando do caminho do Senhor e deseja se reconciliar, deseja voltar para os caminhos do Senhor, levante suas mãos que nós vamos orar por você. Tem alguém? Amém? Se você deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, esse é o revestimento vindo da parte de Deus para te habilitar para o ministério. E você deseja receber o batismo, levante sua mão, vem aqui que nós vamos encaminhar você para os nossos irmãos e você vai sair daqui cheio. Temos alguém? Amém? Se você está com alguma enfermidade, qualquer que seja, algum problema de saúde, e você deseja ser curado, levante sua mão. Aí mesmo onde você está. Temos alguém? Uma senhora lá atrás. Tem mais alguém? Queridos, feche teus olhos. Aí onde você está, a unção de Deus vem sobre você agora, em nome de Jesus. Não sei qual é o problema, não sei qual é a enfermidade, mas eu declaro em nome de Jesus a cura do Senhor vindo sobre a sua vida. Todos os planos do diabo, toda enfermidade cai por terra agora no poder do nome de Jesus. Eu declaro cura e libertação aí onde você está, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a sua vida, eu declaro libertação sobre a sua vida, eu declaro você saindo daqui curada, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus. Se você crê, volte para o seu lugar curado no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, muito bom nós estarmos aqui nesse momento, ouvindo da palavra de Deus. Daqui a pouco tem mais. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Quem recebeu a palavra agora é produzir frutos praticando, amém? Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes eu preciso dar alguns avisos básicos. Um deles ainda é sobre o Prospere. Lembrando, você que comprou o passaporte no primeiro lote, a sua camisa já está lhe aguardando lá na secretaria. E como é presente, é bom a gente receber e receber rápido. Então, quando você sair daqui, se você adquiriu o passaporte no primeiro lote, já dá uma passadinha na secretaria para receber a sua camiseta. Se você quiser também fazer a matrícula do Rema, as matrículas estão abertas e a nossa equipe está à disposição lá na secretaria também. Você pode fazer uma dessas duas coisas. Lembrando também que você pode adquirir o passaporte do Prospere no segundo lote. Lá no hall de entrada está acontecendo hoje a cantina promovida pelo departamento de música. Então eles estão organizando essa cantina para adquirir alguns equipamentos, algumas coisas que eles estão precisando aqui de material. Então se você puder ajudá-los, auxiliá-los comprando lá o lanche, você vai sair daqui já com sua refeição garantida e também você vai abençoar os nossos irmãos, fazendo também facilitar o trabalho que eles têm desempenhado aqui na nossa igreja. Então dá uma passadinha lá ou no Verbo Shop e adquire também algum título de qualidade para edificar a sua fé. Temos alguns títulos lá, por exemplo, sobre oração. Por exemplo, o livro Oração que Prevalece para a Paz vai te ajudar bastante sobre esse assunto que também o Josué falou tanto aqui. Às vezes você quer orar, mas não sabe muito bem como é que eu começo, como é que eu termino. Pronto, você compra esse livro, você vai sair daqui sabendo. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao